Começamos pelo Flamengo, hein, que bateu o Botafogo por 1-0. O Botafogo da Paraíba largou na frente o Mengão na disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo reserva, gol da Joia. Mostrou que tem estrela, tem bom posicionamento. Joshua, hein, marcou o gol da vitória do Mengão por 1-0. Ele que nas categorias de base já marcou mais de 100 gols. E ontem mostrou mais uma vez que tem estrela. Na noite de ontem, a Joia do Flamengo, Joshua. Felipe Luiz até disse, né? No Sub-17 era o meu camisa 10. Vampeta, Flávio Prado, Mauro Betting, começando por você, Vamp. Muito boa tarde. Deu Mengão na Copa do Brasil. É mais um dos times nessa terceira fase. A gente destacou, né? Basicamente, só o Botafogo que ganhou com mais folga, né? Dos times favoritos aí na Copa do Brasil. 1-0 Mengão com o time reserva, Vamp. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio, Mauro. Boa tarde a todos, né? A terceira rodada aí da Copa do Brasil se concluiu ontem, né? E você vê dos 16 jogos, só o Botafogo passou assim com placar elástico, né? Praticamente já selando a classificação à próxima fase. Os favoritos, dos favoritos, do meu modo de ver, todos que jogaram, o único que não ganhou foi o Red Bull Bragantino, que perdeu ontem pro Criciúma, né? Teve outros resultados de 2-2, o Atlético Mineiro, mas depois volta a jogar em casa, o Vasco empatando em 1-1, depois volta a jogar em São Januário, né? O Grêmio também perdeu, né? O Grêmio perdeu do CSA, mas normalmente está todo mundo aberto, em aberto, a não ser o Botafogo, que teve essa vantagem muito grande. O Flamengo ganhou de 1-0, tranquilidade, provavelmente, com certeza vai passar, quebrou o recorde de público no Nordeste, né? O jogo não foi na Paraíba, Flávio, que adora isso, o jogo era para ser na Paraíba, foi no Maranhão. Invenção de mando, Flávio? Não, venda, né? Venda de mando. Eu fico imaginando o cara que mora em João Pessoa, como ele ficou feliz com isso. Né? Nossa, é uma alegria. Flamengo joga toda semana lá, então... deve ficar muito legal. Uma maravilha. Mas, enfim, foi um jogo, Pedro, que o Felipe Luiz poupou alguns atletas, né? A temporada é longa, deu oportunidade a jogadores da base, que ele conhece bem. Ele foi campeão mundial Sub-20 e ganhou, tranquilidade, né? O foco do Flamengo mesmo é a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial de Clubes, né? Contratou jogadores caros, fez isso visando o Mundial. Copa do Brasil, o Flamengo atual campeão, vai defender o título, mas passa tranquilo do Botafogo, mesmo com um time totalmente reserva. Casa cheia no Maranhão para acompanhar o Flamengo pela Copa do Brasil. 1-0 do Flamengo reserva, largando na frente na disputa da terceira fase da Copa do Brasil. E olha só, hein, que surpresa, hein? Do nada, aparece Mauro Betting aqui do meu lado. Muito boa tarde pra você, Mauro Betting. Você viu, piscou. Eu tô escalado, pô. Já diria o Vanderlei Nogueira, piscando na tela, né? Piscou a tela, apareceu o Mauro Betting aqui. Apareceu o Coquinho também. Tá todo mundo aparecendo, sextou. Tá todo mundo aparecendo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. Mauro Betting 1-0 pro Flamengo. Flamengo largando na frente, a gente acompanhando aqui os melhores momentos desse jogo diante do Botafogo da Paraíba. Mauro, boa tarde. O Flamengo teve 7 oportunidades, a equipe paraibana jogando no Maranhão. Teve uma depois do gol, né? Depois do gol de um menino, camisa 10, de 17 anos, o Joshua, jogador que estreia no Flamengo e já em 11 minutos faz 1-0, né? E tem um vídeo muito bacana, muito bonito da família, que evidentemente viralizou, comemorando o gol do Joshua, né? Todo mundo, é muito legal, muito emocionante, né? E um gol de um menino que se sabe bom. Foi campeão de tudo, de todas as bases do Flamengo. Ele foi campeão, inclusive ano passado com o Felipe Luiz, em 2024 no título do Sub-17. Felipe Luiz ainda foi campeão mundial Sub-20 contra o Olympiacos e já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou a Supercopa, já ganhou também o Campeonato Carioca e vai muito bem, obrigado. Mas eu queria falar mais do Joshua, um camisa 10, digamos, a antiga, apesar de 17 aninhos, vai completar 18 em breve. Ele
driblador, arisco, inventivo e tal, precisa bater um pouquinho mais forte na bola, mas tem 17 anos, né? Mas tem muito potencial, dizem muito bem também dele fora de campo, você vê inclusive a festa que o elenco fez para ele, né? E insisto, além de campeão de toda a base do Flamengo, ele também foi artilheiro e assistente principal dessa equipe, de todas as equipes que ele jogou na base rubro-negra, que tem realmente, evidentemente, um ótimo trabalho. Mas pra você ver como o mundo é acelerado, o Joshua entrou em campo ontem em São Luís do Maranhão já valendo 70 milhões de euros, que é a cláusula, né? Que evidentemente talvez não custe tudo isso, ou não valha tudo isso, é uma questão sempre muito subjetiva e que todo respeito, porque se for menos, ele pode ser vendido, como por exemplo o Vinícius Júnior saiu, o Rodrigo saiu, o Hendrick saiu, o Vitor Roque saiu, o Esteban tá saindo e outros tantos, né? Outros que nem passaram pelo time de cima, já entra e já faz a festa que o camisa 79 do Flamengo fez, né? Aliás, 79, grande ano do Flamengo, tricampeão carioca, o título especial e também o título do tricampeonato, havia ganhado o primeiro de 78, aquele gol célebre do Rondinelli de cabeça contra o Vasco, do Leão e do Dinamite, e do Abel que não subiu tão bem naquela bola cruzada pelo Zico. Aí ganhou mais 2 títulos com o Cláudio Coutinho, e é aquela base que daria no primeiro a conquista nacional do Flamengo em 1980, e até falava ontem na transmissão do Zé Manuel de Barros, com um tropeço inesperado naquela epopeia do Flamengo no Brasileiro de 80, foi justamente em 6 de março no Maracanã, quando perdeu para o próprio Botafogo da Paraíba por 2-1, e muita gente quebrou a cara na loteria esportiva. Mas são muitas histórias, eu só queria reiterar que o Joshua tem apenas 17 anos e ele é 2 meses mais velho que o Yamal. Você vê o tamanho do Yamal. E eu quero falar do Yamal, não é comparar, evidentemente, porque é muito bacana, é muito emocionante, mas enquanto ontem, em São Luís, o Joshua estreava pelo Flamengo, na quarta-feira, uma das maiores partidas que eu vi na vida, ou pelo menos um primeiro tempo que eu vi na vida de um garoto, e um garoto tem 17 anos, é 2 meses mais jovem que o Joshua, e mesmo garoto, mesmo 2 meses mais jovem que o Joshua, além da Eurocopa vencida no ano passado de modo brilhante pela Espanha, ele completou 6 jogos pelo Barcelona, né? Messi, nessa mesma idade, tinha 7 jogos pelo Barça e nenhum gol marcado, né? Fora as mais de 36 assistências, números absurdos desse Yamal. E o Mauro Betting citou aqui algumas promessas, talentos dessa nova geração, o Yamal, tem o Joshua, tem o Estevão. Você me fez lembrar, por parte do Flamengo, do Lohan. Porque eu acho que jogadores dessa idade, não, eles vão oscilar. Os borbotões, e claro, de qualquer idade, né? Qualquer profissional, inclusive a gente, né? Eles vão oscilar, estão tendo ali a primeira experiência no futebol profissional mesmo, né? Que é diferente, velocidade, em termos físicos, enfim, completamente diferente do que eles estavam acostumados, da realidade das categorias de base. Também é uma nova realidade para eles, financeira. Enfim, a vida muda do dia para a noite e os jogadores, né, acabam tendo oscilações, ainda mais os jovens, né, acabam tendo oscilações. É normal, é do jogo, só acho que o Flamengo poderia ter tido outro tratamento com o Lohan. Aí é outro assunto. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Deu Mengão 1-0 pela terceira fase da Copa do Brasil e desde a derrota para o Central Córdoba pela Libertadores, o Flamengo tem 6 jogos, 4 vitórias contra o Botafogo da Paraíba, Corinthians, Grêmio e Juventude e 2 empates, LDU e Vasco. E em todos esses 6 jogos, outro detalhe, o Flamengo não sofreu gols. Então já são 6 partidas de invencibilidade desse Flamengo desde a derrota na Libertadores para o Central Córdoba e 6 jogos sem sofrer gols. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, amigos. É o normal do Flamengo, né? Aquele jogo do Central Córdoba foi uma exceção. O normal será um Flamengo competitivo, um Flamengo sofrendo poucos gols, um Flamengo ganhando quase tudo que disputar. E, inclusive, fica muito clara a ideia do Felipe Luiz quando ele leva o time em reserva, tá certo? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Não dá para você ganhar tudo. Então, a Copa do Brasil, obviamente, é a terceira opção. Ele já deixou bem claro que vai jogar todas as forças no Campeonato Brasileiro, porque ali dá para ter uma certa regularidade. Obviamente, a Libertadores fica como um segundo plano, ou o primeiro, se compararmos com a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil faz o que se puder fazer. Não dá para você querer tudo. Mesmo assim, o Flamengo mostrou um time competitivo, um time forte. O garoto teve oportunidade e aproveitou bem nesse jogo. Tomara que ele continue assim. A gente tem vários jogadores talentosos nas bases que às vezes não viram. E alguns que não são nem tão talentosos assim na base e que acabam virando, em casos de casos. Então, o Johnson foi legal de ter começado, só que há um desespero, né? Principalmente que você gosta dos influencers aí, eles já começam a achar que tem um novo Zico aí, né?
Então, calma. O Jota só estreou, só fez um jogo contra um time, claro, que está sendo muito bem montado, muito bem moldado, mas que é inferior ao Flamengo. Então, calma. Mas tomara que seja um garoto de futuro mesmo. Tomara que a gente tenha um jogador importante. E para finalizar, que eu considero muito importante, eu acho o fim da picada você tirar de João Pessoa o jogo contra o Flamengo. Acho isso um absurdo, como achei vergonhoso quando o CSA tirou de Maceió o jogo contra o Flamengo. Esses times, eles vão lá raramente. Todo o Nordeste ama o Flamengo. São Luís não tem nada com a história. Foi contratado por uma empresa, vendeu, São Luís respondeu porque queria ver o Flamengo como todo mundo quer ver. O Flamengo é o time mais popular do Brasil. Mas quando o torcedor do Botafogo da Paraíba terá a oportunidade de ver o Flamengo outra vez? E mais, o Botafogo da Paraíba ganhou uma grana fixa. Quem se encheu de ganhar dinheiro foi a empresa que fez o negócio. Então acho que um clube que está fazendo uma SAF, um clube que está com ideias ótimas, né? Tanto que tem lá o Galo, tem o Antônio Carlos Zago, profissionais que eu respeito, ele tem que cada vez mais se apegar ao apoio da cidade, se apegar àquilo que ele tem, ou seja, a força da cidade, para que ele possa fazer um projeto bacana, um projeto legal. No momento que ele deixa o torcedor local de lado, quando ele for jogar contra equipes menores, qual vai ser a motivação para o torcedor de ir lá? Quando o filé mignon você não me dá, na hora da carne de pescoço você me dá? Aí não serve, né? Aí não funciona. Vamos ouvir o Felipe Luiz, avaliação do técnico do Flamengo. Depois dessa vitória por 1-0, o Flamengo larga na frente na terceira fase da Copa do Brasil. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. E daqui a pouquinho tem a declaração do Felipe Luiz falando da logística do Flamengo, hein? Falando da logística do Flamengo e também do gol da joia Joshua, que marcou o gol da vitória do Mengão. Mas, Vampeta, certo o Flamengo de entrar com o time reserva na Copa do Brasil, a gente comentava na semana passada, e o Boto chegou a falar agora no primeiro semestre que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, em grau de importância, dá pra ver que o Flamengo vai priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores, Vamp. Pô, lógico, 1000 vezes, né? Qual é o título mais importante? A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores? Lógico que o Campeonato Nacional. A Copa do Brasil, apesar de o Flamengo ter outras prioridades, é uma Copa também. O Flamengo, temporada passada, só ganhou a Copa do Brasil, né? O atual campeão da Copa do Brasil, e não podia ser eliminado pelo Botafogo da Paraíba, né? Tudo bem, está sendo organizada lá uma SAF, que nem o Flávio falou, mas é de obrigação do Flamengo, até com o time reserva, passar. O time reserva do Flamengo custa 10 vezes mais caro do que o Botafogo da Paraíba. Então é de obrigação passar, volta, joga em casa, vem com uma vantagem e dá até para poupar no jogo de volta também. Lembrando que nesta temporada, a premiação da Copa do Brasil, o campeão pode levar 101 milhões de reais, a premiação recorde do torneio. A vitória na final dá o direito a 77,1 milhões. Então, o título da Copa do Brasil está condicionado ao seu desempenho, à sua performance. Mauro Betting, porque tem muito torcedor que utiliza desse argumento. Como é que vai ignorar 100 milhões de reais? Só que o Campeonato Brasileiro e a própria Libertadores, destacando aqui pontos corridos, o Campeonato Brasileiro não tem a mesma premiação da Copa do Brasil, mas o que dá de retorno no que diz respeito a direitos de transmissão
O Campeonato Brasileiro paga mais. Sim. Paga mais que a Copa do Brasil. E a Libertadores, eu acho que deveria ser a segunda prioridade de clubes como Flamengo e Palmeiras, que investem, que são protagonistas já faz tempo aqui no futebol brasileiro. O que você pensa a respeito desse assunto, Mauro Betting? Então, Pedro, primeiro, cada clube tem evidentemente tem sua história, faz a sua... Tá ok? Tem um gestual ali, tá ok? Cada clube faz a sua história. Tem um momento da história que você tem que priorizar, por exemplo, uma permanência na Série A, um acesso da B para A, pensar em tentar ganhar 2 dos 3, eventualmente os 3 títulos, e tudo aquilo que tem sido plantado na Gávea desde 2013, com a reconstrução do Bandeira de Melo, passando pela gestão do Landim a partir de 19, e agora do BAP agora, e sempre lembrando que eles, nos últimos momentos, foram oposição, mas fizeram parte do mesmo grupo, e não só no Flamengo, outros lugares no futebol, e a gente vê na política também isso acontece, né? Mas enfim. Então são momentos, para falar mais especificamente do Flamengo, que você pode pensar mais num ou no outro. E às vezes não está errado você priorizar mais um ou outro, e às vezes você meio que abrir mão, largar o pé de alguns, né? Aí tem uma questão de treinamento, tem a questão de excesso de jogos, e sempre lembrando que essa temporada é mais maluca ainda para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, que tem o Super Mundial. Né? E praticamente tiveram uma temporada absurda, não dá nem para chamar de pré-temporada absurda, de pré-temporada, porque foi menos de uma semana, algo que deveria ser 45 dias, e há 45 anos não é isso, né? Mas assim, às vezes o clube prioriza, a gente contou, acho que aqui mesmo, em algum desses programas, talvez no bate-pronta da segunda-feira passada, que depois do tricampeonato europeu do Real Madrid, a equipe do Madrid pensou em priorizar o Campeonato Espanhol em detrimento da Champions, tá? E não é só desculpas porque não rolou. Não, é porque naquele momento era interessante, né? Por uma série de circunstâncias, e até aquelas que não são palpáveis, são subjetivas, são emocionais, são históricas, antológicas, românticas, faz o que você quiser. Mas claro, se der pra você ganhar tudo, ótimo. E o Flamengo, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo nível de investimento, e agora a seriedade que faltava também na gestão anterior no Flamengo, não que não fosse séria, mas era daquelas coisas que a gente já falou e deixa pra lá, até porque conquistaram muitos títulos no Flamengo. Acredito que agora, sobretudo com o Boto e também com o Felipe Luiz, tem condição, e pela qualidade do elenco, quantidade de opções e gente que vem da base, como esse menino de Nova Iguaçu, o Joshua, mais um de Nova Iguaçu para a história do Flamengo, e torçamos pro futebol, mas claro, de novo, como falou o Flávio, quero reiterar, é muito cedo para qualquer coisa, o Flamengo pode pensar sim, mas eu tô nessa linha do Flávio, do Vampeta, também de você, assim, a princípio, dependendo do jogo e do calendário, mais Brasileirão. Até porque o Flamengo está se complicando de uma maneira que não deveria estar complicada na Libertadores da América. Assim, a derrota para o Central Córdoba é inexplicável, né? A atuação contra o Táchira também não foi boa, e até agora está devendo bola. O Flamengo, que tem potencial para ganhar tudo, inclusive a Libertadores, Super Mundial, outra história, está devendo a Libertadores. Talvez por isso possa e deva dar um gás mais, porque também não dá para abrir mão em qualquer sentido de uma Libertadores da América, ainda mais com um clube que tem reais chances de ser tetracampeão, como o Flamengo do Felipe Luiz. O Joshua atua pelo Flamengo desde os 10 anos de idade, anotou mais de 120 gols, algo que eu falei aqui na abertura, que ele já ultrapassou a barreira dos 100 gols nas categorias de base. Conseguiu ser campeão, líder em assistências e artilheiro em todas as categorias de base do clube. Ao longo do ano de 2024, foram 20 gols em 26 partidas pelo Sub-17, onde chegou a ser comandado pelo Felipe Luiz. E como destacou aqui o Mauro Betti, em contrato dele com o Flamengo até o fim de 2029, com multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 449 milhões de reais na cotação atual. E o Felipe Luiz destacou o jogo da joia do Flamengo, da revelação do Flamengo, Joshua, e também falou da logística, hein? Porque o elenco rubro-negro chegou a São Luís no início da madrugada da quinta-feira, foi recepcionado por centenas de rubro-negros no aeroporto, na porta do hotel, e por isso os jogadores demoraram para desembarcar por questões de segurança. E o Felipe Luiz ficou na bronca também com a logística da equipe, citou a demora dos jogadores para chegarem aos quartos
Vamos acompanhar o Felipe Luiz falando do Joshua e também da logística do Flamengo. Teve crítica do Felipe Luiz. Ele fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Com a palavra, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Foi uma festa linda do torcedor aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não, sinceramente, tentei pensar se eu joguei aqui, mas acho que não tinha nunca vindo pra cá. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito pra gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe. Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Acerta o Felipe Luiz ao cobrar o pessoal da logística do Flamengo? Porque até onde eu sei, o Flávio também criticou aqui a mudança de local, mas a mudança de local da partida aconteceu em cima da hora, porque eles estavam vendendo ingressos para o jogo na Paraíba, e aí mudou para São Luís do Maranhão. Então toda a logística do Flamengo foi alterada assim, em cima da hora, às pressas, e o pessoal trabalhou para tentar organizar ali o planejamento do Flamengo, a logística do Flamengo. E agora vem essa crítica do Felipe Luiz, essa reclamação quanto à logística, e ele diz com todas as palavras, né? O Flamengo tem que melhorar nesse aspecto. Flávio Prado, você acha que acertou o Felipe Luiz? Olha, a gente não sabe exatamente todo o movimento, mas para você levar 40, 50 pessoas que vão numa comissão, no mínimo 40, para uma outra, se mudar de uma cidade para outra, porque são poucos os voos direto para São Luís, pelo menos que eu saiba. Não estão tantos voos assim também, né? Não é Rio-São Paulo, não é São Paulo-Belo Horizonte, não é São Paulo-Porto Alegre. É uma cidade que demanda uma certa logística mesmo. E você tem que mover pessoas, né? Várias pessoas no mesmo voo ou mais próximo disso. E aí eu acho que havia dificuldade mesmo de você fazer essa movimentação. A própria chegada à Paraíba, eu estou falando de lugares que eu adoro, tá? Eu adoro São Luís, adoro João Pessoa, e por isso que eu sei que você tem uma certa dificuldade para chegar. É muito difícil um voo direto para João Pessoa, difícil um voo direto para São Luís, você tem que fazer algumas paradas, o que é normal, tá tudo certo. Só que você imagina você mover 50 pessoas, né? E aí, e também essa coisa assim, pô, chega o Flamengo em São Luís. É normal que teria todo esse barulho. E é normal que o Flamengo tem que dar uma atenção para esse pessoal mesmo.
Tá tudo ok. Agora, a dificuldade toda é essa coisa de mudança de lugar. Não pode mudar, gente. Isso aí tira a credibilidade. Isso é uma várzea. Você não pode vender manto. Isso deveria ser proibido no regulamento. Não pode vender. Tipo assim, você quer vender, vende. 60% da sua venda vai ficar para, sei lá, para apoiar o esporte amador, para ajudar fileiras de base, para instituições de caridade, você acabar com esse negócio. Porque são meia dúzia de empresas que ganham com isso, não são os clubes, não. O que o clube ganha é uma mixaria, uma bobagem, perde em credibilidade, perde em respeito do torcedor. Não muda grande coisa. Não muda. Quem ganhou, se encheu de ganhar dinheiro, foi a empresa que fez o negócio. E nada contra a empresa fazer o negócio. Se é permitido, ninguém fez nada irregular. Mas não pode acontecer isso. Tira a credibilidade. Primeiro, lado técnico. Então, por exemplo, o Grêmio, o Grêmio jogou contra o CSA e lá em Maceió. Será que se fosse em outro lugar ele teria perdido o jogo? O Palmeiras jogou no Ceará. Se esse jogo fosse em Londrina, talvez o Palmeiras teria mais facilidade no jogo. Voltando para a rádio, hein? De volta à rádio. E nisso que você destacou, Flávio, no ano passado, a gente questionou o Juventude, que é muito forte, jogando em Caxias do Sul, e o Juventude chegou a vender mando de campo. Jogou contra o São Paulo em Brasília, por exemplo. Vender mando, pra mim, é um absurdo, é uma vergonha. Já a palavra vender no futebol já não soa bem, já cheira mal. Eu não gosto Eu concordo plenamente. Você é cara de pau, né, Vamp? Não, mas assim, O CNPJ do Audax tá aí. E ele tem experiência como presidente de clube. Sabe Tive como que jogar no estádio do Palmeiras. Teve o jogo do Audax vendido pra jogar no Allianz Parque. Não, Mauro, eu sempre falo isso, ó. 2015. A final Audax em Santos é aonde? Os Não, é dois jogos. verdade. Depois que mudou pra lá, você teve essa... Não, uma foi em Osasco e a outra foi em Santos. pô, mas Nessa teve não. a sua- Mas seu um mando. ano antes É teve porque jogo... o CNPJ era da capital, então a gente podia ter a opção de jogar ou na Javari, ou no campo do Palmeiras, ou no Nacional. Aí, como era ou campo no do Palmeiras, Pacaembu. fica mais fácil. E era o primeiro jogo do Palmeiras. Isso. Aí o que ele fez? Ele Foi. pegou essa grana pra transferir o CNPJ. É mesmo, mas depois você nunca mais viu o Audax jogar fora. Isso também é verdade. Isso é verdade. Agora, a gente não pode. Você perde credibilidade, você perde seriedade. Você sacaneia o seu torcedor. Eu fico imaginando, cara, eu não sei qual é o próximo jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Eu não vou citar nome, mas que seja um time menor. Será menor que o Flamengo, fatalmente, né? Aí o cara fazendo convite pro torcedor assistir o jogo dele lá. E eu conheço o estádio de João Pessoa. Está legal. Tem um estádio muito parecido com iguaizinhos. Eles copiaram o mesmo estádio de João Pessoa, chama Castelão, e o mesmo estádio em Campina Grande, pela rivalidade das duas cidades. São dois estádios. Eu tive... Claro que o estádio já deve estar defasado, faz tempo que eu... Mas quando eu fui lá, era um estádio bem legal, tem condição de trabalho. Como também está defasado o Campo São Luís. Poxa vida, gente, então não pode fazer isso. E não é esse caso específico, é nenhum, não pode ter isso. Isso é sacanagem. O lado técnico muda e o torcedor, principalmente o torcedor, o cara da casa. Quando o Flamengo vai jogar em João Pessoa, meu Deus do céu? Esse aqui eu pergunto, quando? Agora não, agora se você quiser assistir o jogo contra o ABC de Natal, tá à disposição. Tá, gente, para, né?